Olá! No Novo Testamento, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele fez diversos milagres. Alguns milagres, a gente, ao ler na Palavra de Deus, acha estranho o modo pelo qual ele operou o milagre. Por exemplo, o que está aqui em Marcos capítulo 7, a partir do verso 33. Vem falando desde o 31 ali, mas eu vou ler a partir do 33, quando ele diz o seguinte: Jesus tirou-o no meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois, olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, isso quer dizer abra-se. E naquele momento, os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou. Um tanto quanto inusitado, com a saliva, ele coloca na boca da pessoa. Em outro detalhe, ele usa o lodo, ele faz com a saliva um barro e coloca nos olhos. E as pessoas às vezes acabam achando um pouco de superstição nesses atos. Será que pode ser considerado qualquer tipo de superstição, esse tipo de procedimento que Jesus fez ao curar, ao mostrar um milagre para esses homens? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando já o nosso programa Na Mira da Verdade, hein? Este programa em que você pergunta e a Bíblia responde. E a partir de agora, nos conectamos com o Brasil e o mundo através da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país e pela internet, que chega em qualquer lugar do nosso planeta. É isso mesmo, estamos transmitindo pelo Novo Tempo ao vivo, canal do YouTube, que você pode acompanhar a programação aí e assistir em qualquer lugar, de qualquer lugar, a qualquer hora. É isso mesmo, tá bom? Acompanhe a programação, mande as suas perguntas pra gente, vamos ver o que a Bíblia tem para nos ensinar. Professor Leandro Quadros, é você que está na mira para responder baseando-se na Palavra de Deus, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Tito. Que bom que estamos aqui, Tito e eu, mais uma vez, com você, amigo telespectador, para aprendermos aquilo que a Bíblia tem a ensinar sobre as verdades de Deus, sobre o plano de salvação, sobre a vida e o mundo religioso. Esperamos que mais uma vez a Bíblia seja uma fonte de sabedoria para você e desde já agradecemos pela sua confiança em acompanhar o nosso programa. Muito bem, muito bem. Nós abrimos o programa de hoje sobre esse trecho de Marcos capítulo 7, né, onde Jesus opera um milagre ali num surdo e mudo, só que ele usa de maneiras bem assim, né, tanto quanto diferente, e as pessoas começam a imaginar coisas. Olha como chegou essa pergunta para a gente aqui do Felipe Augusto. Ele é lá de Timbaúba, Pernambuco, sempre acompanha o programa aqui, sempre manda perguntas. Essa pergunta hoje abriu o programa aqui, Felipe, e a pergunta dele, baseada no capítulo 7 de Marcos: Jesus curou um mudo cuspindo e aplicando a saliva na boca do homem. Existe alguma explicação a esse ato aparentemente supersticioso de Jesus? E aí, professor, tem algum tipo de superstição nesse procedimento ou as pessoas acabam achando isso? Como é que é? Uma pergunta bem interessante. Na verdade, a Bíblia não é a favor, né, da superstição, e Deus ele não usa de recursos supersticiosos ou mágicos para curar as pessoas. A primeira coisa que devemos lembrar aqui é que Jesus, ele diz João 14,6, ele diz, né, o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a fonte de vida.
Ele é a fonte de cura. Colossenses 1:16, 16 a 19, mostra que Cristo é o mantenedor de todas as coisas, de toda a vida. Então Cristo não precisa, ou melhor, Cristo não usa de feitiços ou recursos esotéricos para curar ninguém. O poder divino que Cristo tem lhe permite fazer o que Ele quiser, curar, criar, recriar. Então Cristo não usa de práticas supersticiosas porque Ele mesmo não é supersticioso, porque Ele é a fonte de vida e de todo poder. Ele é a causa da manutenção de todo ser vivo. Tudo foi criado, né, por meio dele. Lemos em João 1:3 e Hebreus 1:1 e 2. Agora, o que acontece? Alguns métodos de Cristo de curar as pessoas têm propósitos pedagógicos e de alcançar a pessoa na limitação intelectual ou espiritual na qual a pessoa se encontra. Obviamente, não é tão evidente no texto o porquê que Cristo utiliza de certos métodos. Quando você lê, por exemplo, Marcos 7:33, né, que o Tito leu ali para nós, diz que Cristo tirou da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. E depois ergueu os olhos do céu, suspirou e disse, efatá, quer dizer, abre-te. Não é evidente no texto o porquê que Cristo usou esse método e outros métodos que nós vemos em outros milagres. Mas o que nós podemos fazer algumas deduções de acordo com o que os comentaristas nos apresentam. Primeiro, Jesus ele se comunicava, ele usava métodos que pudesse alcançar as pessoas e comunicar a elas certas verdades no contexto, de acordo com as limitações nas quais elas se encontravam. Esse homem precisava de uma certeza de que Deus estava com ele. Até porque eles acreditavam, na época, que a doença ou a doença de nascença era um sinal da maldição de Deus. Então, quando Cristo toca nos ouvidos dele, Cristo poderia estar, por meio do toque físico, comunicando a ele o seguinte, olha, eu estou interessado em te ajudar. Então, Cristo estaria comunicando isso. Agora, a questão de tocar a saliva com a língua, Cristo estaria alcançando o homem na limitação dele. Que limitação, Leandro? Naquela época, curandeiros ou médicos, eles acreditavam que propriedades de saúde do corpo deles poderia ser transferida para o paciente ou para a pessoa que estava sendo curada. Então eles usavam a saliva para isso. Cristo não acreditava nisso, obviamente. Cristo direcionava as pessoas a ele e não a tais práticas. Mas alguns teólogos sugerem o quê? Que para Cristo alcançar aquele homem, naquela limitação na qual ele se encontrava, naquela limitação intelectual, Cristo primeiro toca os ouvidos para demonstrar o seguinte, olha, eu estou interessado em te ajudar, e toca com a saliva, já que aquele homem acreditava, né, que alguém poderia curá-lo, desde que este alguém tivesse algo nele para ajudá-lo, Cristo poderia estar usando daquele recurso para poder comunicar ao homem a ideia de que ele, Cristo, tem vida em si suficiente para poder curá-lo e ele não precisa, obviamente, apegar-se a nenhum outro recurso, mas apenas a Cristo. Isso não é evidente no texto. Tá? Nós conseguimos fazer algumas deduções, até com base naquilo que estudiosos apresentam-nos em certos comentários bíblicos. Agora, de uma coisa você pode ter certeza, leia, por exemplo, Deuteronômio 18, 9 a 14. Deus não aceita nenhum tipo de magia, de feitiçaria. Cristo apenas usa métodos não convencionais para nós, porque ele costuma sempre alcançar as pessoas no nível onde elas se encontram. Cristo vai ao nível das pessoas onde elas se encontram, sem com isso, obviamente, contradizer os princípios da palavra de Deus. Você verá outros milagres de Cristo, em que ele adota métodos diferentes. Mas lembre-se, ele é um grande comunicador. Ele é a fonte de vida, mas ele é comunicador. Então ele se comunica de uma maneira que as pessoas possam compreendê-lo de acordo com as limitações intelectuais ou espirituais nas quais essas pessoas se encontram naquele momento. Ok, muito bem, estamos apenas começando o programa. Participe aí mandando as suas perguntas para a gente. Você pode mandar pelo nosso SMS, o número é 12 981510101,
também pelo WhatsApp. Você pode mandar também através das nossas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Instagram, @namiradaverdade, e ainda tem o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Nós já vamos começar o programa quente aqui, essa pergunta que chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Luiz Carlos Oliveira, e olha só o que ele fala, professor. Onde na Bíblia Jesus se diz o próprio Deus? Na minha Bíblia, Jesus chama Deus de Pai e diz que este é maior que ele. Na minha Bíblia, o apóstolo Paulo se refere a Deus, o Criador, como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Também está escrito que Jesus é Filho de Deus. Na minha Bíblia, o Senhor Jesus se dirige a Deus em oração. Na minha Bíblia diz que Jesus jamais quis ser igual a Deus e que quem almejava isso era Satanás. De onde tiraram, então, essa tal de trindade, se na Bíblia não se fala em um Deus trino? Ou, melhor, isso mesmo, um Deus trino? Professor Leandro Quadros, como responder essa indagação? Veja, meu caro, você disse que na sua Bíblia está escrito isso, isso, isso e isso, mas na sua Bíblia também está escrito em Hebreus 1:8 que o próprio Deus Pai chama Jesus de Deus. Por que você não considerou esse texto? Opa, então lê pra gente aí, vamos ver. Se também está na sua Bíblia. Então o que isso demonstra? Você está sendo, de certa forma, tendencioso na sua argumentação. Hebreus 1:8, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Isso aqui nada mais é do que uma citação do Salmo 45, versos 6 e 7, em que fala do trono de Yahweh, de Yahvé, como sendo para sempre. Ou seja, o próprio Deus Pai aplicou o Salmo 45, que fala de Yahvé, a Jesus Cristo. Então você não pode ignorar esse texto que também está na sua Bíblia. Qual foi o seu problema, meu irmão? Você apenas pegou os textos que falam do Cristo humano, do Cristo divino humano encarnado. Você não pegou os textos que falam do Cristo divino, na sua essência divina. Então você foi seletivo no uso dos textos. Por exemplo, em João 14:28, que foi um dos textos que você citou, quando Cristo fala o Pai é maior do que eu, você deveria também considerar o segundo grupo de textos, que é Colossenses, por exemplo, 2:9. Paulo fala assim, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, se em Cristo habita toda a plenitude da divindade, ele não é maior e nem menor que o Pai. Então, o que nós fazemos com João 14:28 e Colossenses 2:9? Os harmonizamos. João 14:28 fala do Cristo na sua condição humana, encarnado. Colossenses 2:9 fala da essência de Cristo e do Cristo na sua condição divina, humana, glorificada. Então você percebe, irmão, eu não posso pegar um grupo de textos e com base em um grupo de textos determinar uma doutrina. O que eu tenho que fazer é abarcar todos os textos, ambos os grupos, e aí eu chego a conclusões. Então, se eu encontro textos em que Cristo fala o Pai é maior do que ele, e textos em que Cristo tem nele toda a plenitude da divindade, eu só posso concluir que há dois tipos de textos. Textos que falam do Cristo divino humano encarnado e textos que falam da essência de Cristo. O primeiro grupo fala da função de Cristo, e outro grupo fala da sua essência. Então é importante você ter essa diferença. Existe entre as pessoas da Trindade uma diferença funcional e não uma diferença essencial. A essência é a mesma. Agora, no plano de na redenção, na criação, as três pessoas assumiram funções diferentes e subordinativas. Mas isso em nada afeta a divindade de Cristo. Eu não tenho, obviamente, o tempo para responder todos os textos que você mencionou, mas vou citar mais aqui um deles. Você fez também a menção ao fato de Cristo ser chamado de Filho de Deus, né? Mas você tem que entender o que isso significa na cultura judaica, né? Filho significa alguém que foi gerado de alguém.
Mas na cultura, na mentalidade judaica não é sempre assim, não é apenas este significado. Então, como que os líderes religiosos da época interpretaram a afirmação de que Cristo era filho de Deus? Você não deve desconsiderar isso. Se eles entendessem que Cristo estava sendo apenas uma pessoa com problemas mentais ou limitada em se identificar como filho de Deus, eles não o teriam acusado de blasfêmia. Só que em João 5,18 e em João 19, verso 7, por Cristo dizer que era filho de Deus, olha qual foi a reação deles. Eu vou ler João 19, 7, você pode ler também João 5,18. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Olha que interessante, meu caro. O fato de Cristo dizer que era filho de Deus, isso foi tido como blasfêmia. Por quê? Porque quando Cristo diz que é filho de Deus, ele está dizendo que ele é Deus, que ele é divino. Então, filho na Bíblia significa alguém gerado, mas também significa outro igual. Então, quando Cristo se identifica como filho de Deus, ele está dizendo que ele é igual a ele em natureza de vida. Há também textos em que Cristo mostra a sua autoconsciência, a autoconsciência de sua própria divindade. Você disse que a Bíblia não fala que Jesus não diz que é Deus, mas Cristo é muito consciente de que ele é Deus. João 10,30, eu e o Pai somos um. E no próprio texto, você lê do verso 30 ao 33, pegaram em pedras para apedrejá-lo por causa dessa afirmação. Por quê? Entenderam como blasfêmia. Marcos 2, 5. Jesus perdoa pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Mateus 25, por exemplo, 31. Cristo fala ali dos seus anjos. E a mesma Bíblia diz que os anjos são de Deus. Mas Cristo fala dos anjos dele. Então Cristo tinha uma autoconsciência divina. E você precisa, meu irmão, analisar, estude um pouquinho mais dessa área da cristologia na teologia sistemática. Na histórica também, você vai aprender muita coisa. Você vai ver os debates que os cristãos primitivos tiveram acerca da natureza de Cristo, mas analise um pouco mais essa questão. Você vai perceber que não há razões para você não crer na doutrina bíblica da Trindade. E eu quero lhe oferecer, meu irmão, um presente, sem receio algum. Isso aqui é um presente da Novo Tempo para você. Nós temos um guia de estudos aqui, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Eu tenho convicção, meu irmão, que você é uma pessoa sincera. Mesmo que você tenha apresentado alguns textos de forma seletiva, eu consigo ver em você sinceridade. Faça esse estudo bíblico. Você vai perceber aqui nessas lições que o Espírito Santo é muito mais do que uma mera energia ou uma força impessoal de Deus. É a terceira pessoa da divindade. Você vai ver aqui que não há contradição entre a doutrina bíblica de que há um só Deus, ao mesmo tempo em que manifesta em três pessoas. São conceitos interessantes para você entender. E aqui mostra, entre as 15 lições que tem aqui sobre o Espírito Santo, tem uma lição número 1 que fala o Deus Espírito Santo, e depois a lição de número 4, a personalidade do Espírito Santo. Então, peça esse guia de estudos. Creia ou não você na Trindade, peça esse guia de estudos, a Novo Tempo está dando de presente para você e nós temos uma equipe aqui à disposição para fazer o seu cadastro e lhe enviar este curso até a sua casa. Olha, é fantástico esse guia de estudo, tá? E muito bem ilustrado, você vai se encantar com esse guia de estudo aqui, a revista Esperança, Novo Tempo, o Espírito Santo. Para você ter aí, você pode ligar agora para a gente. 0 operadora 12 21 27 3121 e peça agora a revista Espírito Santo, esse guia de estudo para você aprender mais sobre esse conteúdo fantástico que a gente prepara com tanto carinho aqui na Novo Tempo e oferecemos gratuitamente para você, tá bom? A próxima pergunta chegou pelo nosso SMS aí, quem mandou foi a Leninha, ela é de Santa Rita, lá em Minas Gerais, e ela diz o seguinte: eu e meu marido dificilmente perdemos um programa de vocês. A minha pergunta é
Em Mateus 27:5 diz que Judas se enforcou. E lá em Atos 1:18 diz que com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno e nesse terreno ele caiu e se arrebentou e os seus intestinos se arrebentaram. A minha pergunta é, em Mateus diz que ele jogou o dinheiro do crime para dentro do templo. E em Atos diz que ele comprou um terreno. Afinal, ele jogou o dinheiro para dentro do templo ou comprou um terreno com esse dinheiro e ali morreu? Essa resposta você vai ver daqui a pouquinho, depois do comercial, a gente volta já já. Estamos de volta e a pergunta da Leninha é a seguinte, afinal, Judas, com o dinheiro que recebeu do seu crime, comprou um terreno ou ele jogou no templo, como diz lá em Mateus? Professor Leandro Quadros, como responder essa dúvida da nossa querida Leninha, lá de Santa Rita, em Minas Gerais? Veja, minha irmã, obrigado primeiramente por assistir, não é, ao nosso programa, obrigado pela sua confiança. Na verdade, os relatos de Mateus 27, verso 5 e Atos 1,18, eles se harmonizam, né? Aquele campo depois, diz o texto bíblico, que os fariseus que tinham recebido de volta as moedas, tinham comprado ele de volta, eles não aceitaram o dinheiro de volta, simplesmente porque aquilo foi a preço de sangue, diz o relato. O que as pessoas muitas vezes têm dificuldades, né, de entender o relato é que Mateus fala que Judas se enforcou, e Atos 1,18 diz que ele se precipitou e que ele se partiu e as entranhas saíram para fora. Os relatos são complementares pelo seguinte, realmente ele se enforcou, diz Mateus 27, só que quando a pessoa que se enforcava, ela ficava pendurada, obviamente ela inchava. E obviamente que quando o cadáver atingiu um inchaço maior, né, ao cair sobre a pedra, se partiu no meio, tá? Então, Mateus 27 destaca que ele se enforcou e Atos 1,18 destaca que ele, não só que ele se enforcou, mas o fim, a calamidade, a terribilidade que foi o final dele, né? Além de ter se enforcado, o corpo dele se arrebenta no chão, em consequência do enforcamento, do inchaço e da queda que ele teve. Então, são relatos complementares. Muito bem. Outra pergunta que chegou aqui nas redes sociais, no Instagram, o Edson Xavier, ele diz o seguinte, se Deus não obriga ninguém a nada, por que então ele obrigou Jonas de ir na cidade de Nínive? Meu nome é Edson, sou de Fortaleza e nunca tive minha pergunta respondida. Sua pergunta foi pescada, Edson, e está na mira. Como é que a gente explica essa questão do livre-arbítrio em relação a Jonas? Porque a gente vê na Bíblia que Deus meio que foi cercando Jonas para que ele atendesse o que ele queria. Jonas não queria, Jonas fugiu, mas Deus fez de tudo para que ele aceitasse. Como é que fica o livre-arbítrio nessa questão aí, professor? Aqui essa história de Jonas, ela não interfere em nada no livre-arbítrio pelo seguinte, Jonas já havia aceitado um chamado profético e a partir do momento em que ele é um profeta, ele tem responsabilidade para com Deus. Vamos dar um exemplo. Você tem um chefe, você tem um gerente no seu setor. A partir do momento em que você se compromete a trabalhar pelo setor, você não vai perder o seu livre-arbítrio. Só que livre-arbítrio não é sinônimo, diríamos, de libertinagem. Você não vai fazer tudo o que você quiser. Existem prazos, existem métodos, existem coisas que você precisa seguir mesmo que você tenha o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é uma desculpa nem para a libertinagem e nem para a desorganização, né? Diríamos assim. Então, Jonas tinha o livre-arbítrio da parte de Deus, só que quando ele aceitou o chamado profético, ele tinha que prestar contas para o seu chefe, que era Deus. Deus dá uma missão para ele que
o cumprimento daquela missão, do cumprimento daquela missão dependeria a vida de muita gente. Muita gente mesmo. E quando ele não quer cumprir com a sua função, Deus, diríamos, o seu chefe supremo, cobra dele. Ué, mas como que você não vai? Se você é profeta, você tem que ir. E aí Deus mostra para ele o seu desagrado e Deus conduz Jonas até o cumprimento da missão, mesmo contra a vontade dele, naquele caso profético. Então, Deus obrigou Jonas a cumprir com a sua missão e com a sua função. Agora, Deus não tinha obrigado Jonas a aceitar o chamado profético. Deus chama o cara para ser profeta, mas se ele não quiser, Deus não vai obrigá-lo. Agora, quando ele aceita, ele tem um compromisso com Deus. E a mensagem de Jonas foi muito importante. Muitas pessoas na cidade de Nínive se arrependeram e aquilo evitou com que um juízo de Deus viesse sobre os ninivitas e destruísse a cidade toda. Tá? Então, não pense na ação de Deus como uma interferência no livre-arbítrio, mas como a ação de um Deus amoroso que está cobrando, sim, a obrigação do seu, entre aspas, funcionário para o exercício da função que ele havia aceitado. Ok, muito bem. E olha só, essa aqui é uma daquelas perguntinhas capciosas, professor. Quero ver como é que você se sai. Gostaria de saber quais eram as línguas e quais os discípulos falaram e o que são mencionadas no capítulo 19, dos versos 1 a 7, lá em Atos dos Apóstolos. Fiquei em dúvida se eram línguas maternas, como mencionado em Atos 2. Já é a segunda vez que envio essa pergunta ao programa. Olha, o pessoal está cobrando aqui hoje, hein? Professor Leandro Quadros, é uma pergunta capciosa, porque ali em Atos 19, será que as línguas estranhas ali mencionadas são idiomas? Boa pergunta. O contexto nos mostra que também são idiomas aqui. Eu vou mostrar para você. Antes, a palavra língua, do grego glossa, ela significa idioma. Tá? Ela não tem um outro significado que não seja idioma. Então, quando você ver na Bíblia a palavra línguas, tá se referindo ali, obviamente, num contexto do dom espiritual, está se referindo a idiomas. Claro, não vou entrar no assunto agora, mas em 1 Coríntios 14, verso 2, por exemplo, ali você percebe um uso distorcido do dom de línguas, que não era um dom ali de idiomas, mas Paulo corrige mostrando que este dom deveria ser um dom de idiomas e ser compreensível, mas não vou entrar nesse capítulo agora. Agora, em Atos 19, você vê que quando esses 12 discípulos receberam o Espírito Santo, diz aqui no versículo 6 de Atos que eles falavam em línguas e profetizavam. E quando nós lemos o versículo 19, na verdade o versículo 12, deixa eu ver se é o 12 mesmo, nós vemos aqui no contexto que tinha um propósito. Versículo 10, na verdade, versículo 10, você vê que tinha aqui um propósito. Comunicar o evangelho naquela região onde aqueles 12 discípulos estavam. Então vamos ver o que aconteceu. Versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia, que era uma província, um estado romano, ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então veja, como resultado do dom de línguas aqui, no verso 6, diz o verso 10 que durante 2 anos, enquanto Paulo esteve lá, os discípulos que pregaram também, nesse período de 2 anos, o evangelho, a palavra do Senhor foi pregada na Ásia a judeus e a gregos. Então eram idiomas que puderam ser compreendidos por judeus e por gregos. Então o dom de línguas aqui teve uma função, obviamente, missiológica. Muito bem. Mais uma questão agora do WhatsApp aqui. Quem mandou foi o Sérgio Ricardo Melo. A pergunta do Sérgio Ricardo, o que ele quer saber aqui é o seguinte. Qual o texto bíblico que fala de reencarnação? Existe algum texto bíblico, professor, que fala de reencarnação? Interessantíssima pergunta. A Bíblia, na verdade,
vai totalmente contra a reencarnação. Tá? Tem um texto, por exemplo, em Hebreus 9, 27, que ele precisa ser considerado. A reencarnação é uma doutrina não aceita só no meio espírita, mas especialmente por religiões orientais também, né, que ensina que o espírito pode voltar em novos corpos. Isso para cumprir a chamada lei do karma, né? Se a pessoa não teve boas vidas passadas, diríamos assim, reencarnando, o espírito voltando em corpos diferentes, essa pessoa tem a possibilidade de corrigir estes erros, se tornar melhor, progredir espiritualmente e poder reencarnar em um corpo melhor e uma outra vida. Em essência seria isso, tá? Só que Hebreus 9, 22, entre outros textos, mostra claramente que a Bíblia não apoia essa doutrina. Vou ler aqui Hebreus 9, 22 e 27. Em primeiro lugar, a purificação de pecados não ocorre por meio de reencarnação. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Em primeiro lugar, apenas o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário pode nos purificar dos nossos pecados. A justiça do inocente Jesus Cristo é transferida ao pecador pela fé. A doutrina da reencarnação contradiz a doutrina da justificação pela fé em Cristo e mostra um outro meio, entre aspas, de remissão de pecados que não é a cruz. Então a Bíblia não admite uma outra possibilidade de perdão que não seja por meio da cruz. Isso faz parte do aspecto judicial que envolve o plano de salvação e o conflito cósmico entre o bem e o mal. Já o verso 27 de Hebreus é claríssimo quanto à impossibilidade de o ser humano ter mais de uma vida, em corpos diferentes, diríamos assim. O texto diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Esse texto diz que o ser humano, ele morre uma vez e o evento final que ocorrerá na sua existência será o juízo. Então o texto não ensina que é possível morrer, reencarnar, morrer, reencarnar, morrer, reencarnar e assim sucessivamente. O texto é claríssimo em dizer. E além disso ele diz que Cristo aparecerá a segunda vez para os que o aguardam para a salvação. Ou seja, esse texto inclui também a doutrina da segunda vinda de Cristo. Ó, nesses dois versos que eu li, Hebreus 9, 22, 3 versos, e Hebreus 9, 27 e 28, nós vemos aqui que a justificação é pela fé em Cristo, que a pessoa não tem mais de um corpo e que Jesus vai voltar. Essas doutrinas são totalmente incompatíveis com a doutrina da reencarnação. Totalmente incompatíveis. Tá? Justificação pela fé, morrer e ser ressuscitado no mesmo corpo e volta de Jesus Cristo. Certa vez eu li, numa das obras de Allan Kardec, com faz anos, eu não lembro agora se a obra A Gênesis ou O Céu e o Inferno, não lembro em qual delas que eu li agora, que ele afirmou que reencarnação é outro nome na Bíblia para ressurreição. Isso é uma distorção absurda do que o texto diz. Se você ler 1 Coríntios 15, que é um capítulo clássico da ressurreição dos mortos, você vê claramente a diferença entre reencarnação e ressurreição. Enquanto que reencarnação é o espírito voltar em corpos diferentes, na Bíblia a ressurreição envolve o espírito ou fôlego de vida voltar para o mesmo corpo.
O corpo vai ser transformado. Deus não vai fazer com que um espírito consciente entre num novo corpo, não. O espírito, que na Bíblia é o fôlego de vida, é o princípio vital, ele volta para o mesmo corpo, que será transformado, será glorificado. A Bíblia chama esse corpo de corpo espiritual. Por quê? Porque ele vai ser glorificado, transformado, e isso vai permitir que a pessoa tenha uma existência real na eternidade. Ou seja, você vai poder tocar, abraçar as pessoas que foram ressuscitadas, que foram glorificadas. É isso que a Bíblia promete. Lógico, aqui eu falo isso com muito respeito. Deus tem muitos filhos e filhas sinceras que creem na reencarnação. Tá? Agora, nós precisamos mostrar para esses filhos de Deus que não é uma doutrina compatível com as Escrituras e com nenhuma das doutrinas principais aceitas pelo cristianismo, de uma forma tradicional e bíblica. Então eu apresentei aqui apenas alguns aspectos. Muitas pessoas sinceras acham que a reencarnação é uma solução para a questão da morte, das injustiças e tudo mais. Mas não, a Bíblia oferece outra possibilidade. A Bíblia mostra que a cruz é a melhor resposta para o problema do mal, da dor, das injustiças e também da morte. Eu sugiro para você, se aprofunde na doutrina da justificação pela fé, entenda essa doutrina e você vai perceber que certas doutrinas são excluídas do texto bíblico justamente porque não compactuam com aquilo que a Bíblia ensina. Muito bem. Olha só essa que chegou aqui pelo nosso Facebook. Pessoal acompanhando a gente pelo Facebook, obrigado por você participar e mandar as suas perguntas. O Reginaldo Paiva, ele pergunta o seguinte: as doutrinas exclusivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia caracterizam a Igreja como a verdadeira? E por que as demais denominações tradicionais, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus e outras, não aceitam essas doutrinas? Primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: que história é essa de doutrinas exclusivas da Igreja Adventista, professor? O termo doutrinas exclusivas, ele não é correto. Deveríamos usar distintivas. Por quê? Distingue de outras igrejas, é isso? Por que o exclusivo não é correto? Porque doutrinas nossas, mesmo sendo distintivas, elas não são exclusivas nossas. Ok. É bíblica, não é? Bíblica e aceita por teólogos de outras confissões religiosas. Aqui que está o detalhe. Então, por exemplo, mortalidade da alma. Ela é aceita por teólogos católicos e protestantes. Juízo pré-advento. Alguns teólogos, eu me lembro agora de H. Lampton e Joseph Assais, que é um teólogo luterano, creem numa espécie de juízo pré-advento. Então, não dá para dizer assim, essas doutrinas são exclusivas. Não, as doutrinas são distintivas. Por quê? Porque realmente, em comparação com a grande maioria das denominações, são doutrinas aceitas e que distinguem realmente os adventistas do sétimo dia de outras denominações, mas não são exclusivas. Só para lhe dar um exemplo, a doutrina da mortalidade da alma. Nós temos John Fudge, William Fudge, John Stott, Clark Pinnock, Don Wuston Mork, que é um teólogo católico, entre muitos outros, que creem na mortalidade da alma. Então nós não podemos dizer assim, é uma doutrina exclusiva da Igreja Adventista. Não é verdade. Na verdade, as doutrinas adventistas, nós herdamos do protestantismo histórico, boa parte delas. E temos, obviamente, algumas contribuições a fazermos, como, por exemplo, a doutrina do santuário, do juízo pré-advento, mesmo que a questão do juízo pré-advento não seja exclusiva, e tem a questão do dom profético em Ellen White, que obviamente é algo aceito pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é aceito por outras denominações. Agora veja, a questão de ser igreja verdadeira, deixa eu aqui dizer uma coisa importante para você. Nós cremos que somos um movimento profético, tá? Nós cremos que Deus despertou a Igreja Adventista do Sétimo Dia para trazer à tona verdades esquecidas e como uma continuação da reforma. Mas nós não somos os únicos verdadeiros.
Temos que fazer essa distinção aqui, porque essa compreensão ela pode ser distorcida, tanto pelos de fora quanto pelos de dentro. Tá? Quando cremos que somos um povo profético, temos sim uma crença de que a Bíblia mostra o surgimento do movimento adventista. Mas não cremos que todo adventista seja verdadeiro e nem que todo que não é adventismo seja verdadeiro. Então, como estamos já no momento de intervalo, depois do intervalo eu volto a explicar um pouquinho mais essa questão para você. A gente volta já já. Continuando então na resposta, nós cremos, por exemplo, que a profecia de Apocalipse 10, ela mostra a experiência do povo milerita quando teve uma profunda decepção por Cristo não ter voltado, em 22 de outubro de 1844. Nós cremos que a igreja adventista é uma igreja profética. Cremos, por exemplo, que Apocalipse 12:17, quando fala que o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, já que aqueles descendentes incluem ali os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, cremos que esse é um texto que aponta também para a nossa experiência. Mas nós não cremos que somos os únicos verdadeiros filhos de Deus. Quem diz isso não conhece a nossa doutrina, tá? Então, por exemplo, aqui no livro Questões sobre Doutrina, que é uma das obras oficiais, respondendo à pergunta de número 20, né? Quem constitui a igreja remanescente? Remanescente quer dizer restante, né? Os autores aqui têm uma argumentação aqui muito interessante, eu recomendo que você leia. Aqui é da página 162 até a 167, dá um resumo bem interessante e aprofundado desta nossa crença. Mas algumas coisas que eu destaco para você, vou ler aqui, ó. Cremos que a profecia de Apocalipse 12:17 aponta para a experiência e obra da Igreja Adventista, sétimo dia, mas não cremos que somente nós constituímos os verdadeiros filhos de Deus e que somos os únicos e autênticos cristãos que atualmente existem sobre a terra. Cremos que Deus possui um grande número de seguidores fervorosos, leais e sinceros em todas as comunidades cristãs. E aí ele cita aqui, os autores dessa obra citam Ellen White. No livro Grande Conflito, página 383, ela faz uma pergunta e ela mesma responde. Em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Se você for para o livro Grande Conflito, ela inclui, página 449, inclusive os irmãos católicos. Então o que isso significa? Queremos sermos uma igreja profética. Temos uma responsabilidade profética de anunciarmos a volta de Cristo e o retorno à lei de Deus e direcionar a mente das pessoas para Cristo no seu santuário celestial e não para um sacerdócio humano. Entretanto, o fato de termos esta identidade profética não nos torna melhores do que ninguém. Muito pelo contrário. Os filhos, até Ellen White mesma reconhece que a maior parte dos seguidores de Cristo não está dentro da igreja adventista. Está no meio protestante. Por quê? A resposta é simples. Mateus 13, Cristo falou que entre o povo dele sempre vai ter o trigo e o joio. O fato de alguém estar num movimento religioso que não segue todas as doutrinas bíblicas não significa que não seja uma pessoa sincera e que não venha aprender mais e seguir todas as doutrinas bíblicas. O fato de alguém estar num movimento religioso que se diz profético não significa que essa pessoa seja verdadeira. Ela pode ser a pessoa errada no lugar certo. Então, para definir uma igreja como verdadeira, ou na verdade uma pessoa como verdadeira, é muito mais complexo do que simplesmente abordar essa questão dessa forma. E aí, se você ler aqui todo esse capítulo, são poucas páginas, Ellen White mostra aqui, por exemplo, né, que os autores mostram, por exemplo, aqui neste livro, um outro parágrafo interessante, falando dos movimentos
de John Wesley, Lutero, os movimentos protestantes ao longo da história, diz assim, ó, reconhecemos que Deus esteve dirigindo todos esses reavivamentos e reformas. Todavia, os adventistas têm a profunda convicção de que o mundo agora não somente precisa ser advertido a respeito da iminência desse transcendente evento na Terra, a segunda vinda de Cristo, mas que tem de ser preparado um povo para o encontro com o Senhor. Achamos, portanto, que o mundo de hoje exige que se dê ênfase a certas verdades especiais. Então veja, nós cremos numa identidade profética, mas cremos que Deus usou todos os movimentos de reavivamento e reforma para trazer o seu povo de volta a si. E que o adventismo é uma continuação desse movimento de reforma. E que isso não quer dizer que só um adventista seja um filho de Deus. Seria um absurdo, até mesmo uma heresia, pensar desta forma. Isso mesmo, isso mesmo. A pergunta do José Alberto Mateus é a seguinte. Sou católico, assisto todos os programas e eu queria saber o que Deus quis dizer que não veio para trazer paz, mas espada e discórdia entre pais e filhos. Tem um trecho da Bíblia em que Jesus fala isso. Como é que a gente entende essa fala do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele não veio trazer paz, e sim espada, dando a entender que há discórdia entre pais e filhos? Por que ele falou isso? Mateus 10, 34 é esse texto, e aqui no versículo 35 nós já obtemos a resposta. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Agora o 35 vai explicar a declaração. Pois vim causar divisão. Olha o que Cristo tinha em mente com a espada. Não é violência, né? Divisão. A espada pode cortar, divide, né? Pois vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que Cristo está falando? Ele não está falando da intenção de Deus, está falando do resultado da pregação do Evangelho. A intenção de Deus não é que as famílias se dividam. A intenção de Deus, de acordo com 1 Timóteo 2,4, é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Só que Cristo aqui fala do resultado inevitável da pregação do Evangelho. Alguns na família aceitam e outros não aceitam. E qual é o resultado de uns aceitarem e outros não? Dividir. Isso é inevitável. Há pessoas que optarão por serem filhas da luz e outras filhas das trevas. Então Cristo fala do resultado inevitável do Evangelho, mas não fala da intenção de Deus, que é o quê? Salvar a todos. Olha só a pergunta que chegou aqui no nosso WhatsApp. Quem mandou foi a Tânia Arnold, e ela diz o seguinte: a paz do Senhor, gostaria de uma orientação. Meu esposo anda em ambientes que eu não me sinto bem, onde, por exemplo, tem muita bebida. Eu tenho que segui-lo, mesmo não me sentindo bem e sabendo que isso não agrada a Deus? Professor, como que a gente ajuda a nossa irmã aqui? Como é que é? A Bíblia fala que sejam submissas aos vossos maridos, né? E se porventura o marido aí, ele vai em ambientes que não é assim do agrado de Deus, e a esposa tem que ir com ele e ela não se sente bem, o que ela deve fazer, professor? Ela não deve seguir o marido, ou ainda assim tem que seguir, mesmo ele indo em lugares que não agrada a Deus, por exemplo? Veja, primeiramente, a submissão da mulher ao esposo, em Efésios 5:22, é um respeito pela função do marido com base no amor sacrificial dele, de Efésios 5:25-27, né? Então, por exemplo, um marido que não está de acordo com a palavra e com a lei de Deus, não tem que submeter a ele, de jeito nenhum. A submissão principal de qualquer ser humano é o nosso Pai Supremo, que é Deus. Então, é importante entender a submissão feminina no contexto de Efésios 5:22-28, porque é algo bem mais amplo, tá?
Neste caso, se o seu marido está indo contra uma orientação bíblica, você tem que ficar ao lado da Bíblia. Não tem outra alternativa. Até naquele texto que há pouco eu li, de Mateus 10, 34, 35, se você ler ali os versos 36, 37, Cristo fala que quem amar mais um familiar do que a ele não é digno dele. Então, Deus está em primeiro lugar. Veja, a abordagem para com seu esposo vai depender de uma coisa. Eu não sei se o seu esposo é cristão ou não. Então, eu não teria como dizer assim, ó, faça isso de uma forma definitiva. Se o seu esposo não for um cristão, aí você vai ter que seguir. Eu vou te dizer o que você deve fazer. Se o seu esposo for um cristão ou não for um cristão. Vamos começar se ele for um cristão, que é mais fácil. Se ele for um cristão, você tem que ler, por exemplo, para ele, o Salmo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, se ele for um cristão, você tem que relembrá-lo de que o Salmo 1 e 2 diz que um filho de Deus não deve andar no caminho dos pecadores, não andar na roda, não andar próximo, não tomar parte com escarnecedores e num ambiente onde as pessoas ficam bêbadas, ali é óbvio que o escárnio é algo comum. E aí o verso 2 diz que o prazer dele tem que estar não na companhia dos escarnecedores, mas na lei do Senhor. Outro texto que você pode mostrar para ele, 1 Coríntios 15, 33. Ali Paulo falou que as más conversações corrompem os bons costumes. Não tem como. Nós somos muito influenciáveis, qualquer um de nós. Então, se ele for um cristão, você apresenta esses textos e diz que não irá com ele nesses ambientes. E que aí, se ele quiser continuar indo, infelizmente, ele vai acabar se afastando ainda mais de Deus. Agora, se o seu marido não for um cristão, aí o desafio é maior. Você vai ter que manter a postura, sim, de não ir em ambientes inadequados, mas você vai ter um trabalho que, obviamente, não é fácil, mas é muito compensador. Os resultados finais serão muito compensadores. Você vai ter que ter um trabalho de influenciar o seu marido para que ele conheça a verdade do Evangelho e descubra que há coisas mais prazerosas na vida com Cristo do que na vida sem Cristo. E aí um dos conselhos bíblicos para você está aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2. Mulheres, sede igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa. Lembra que eu expliquei antes, submissão é um respeito pelo marido, com base no amor sacrificial dele e com base naquilo que é certo que ele faz, né? E aí fala assim, ó, seja ganho por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, cheio de respeito. Então aí você tem que mostrar pelo seu comportamento que vale a pena seguir a Jesus. O seu testemunho pessoal vai falar muito alto para que ele conheça a verdade do Evangelho. Ok, professor, ok. Com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade aqui. Obrigado pelas respostas baseando-se na palavra de Deus. E a gente se encontra mais uma vez a semana que vem, se Deus quiser, hein? Obrigado, Tito, por mais uma vez apresentar as perguntas dos nossos amigos. E obrigado a você que acompanhou Na Mira da Verdade de hoje. Que Deus te abençoe. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um abraço. E aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau, tchau.